Olá, gente querida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja através do nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, teu amigo, teu irmão em Cristo, Pastor Fábio Candelária. Escute, eu vou deixar um versículo bíblico e quero contar para você um pequeno testemunho, mas na realidade um grande testemunho. Preste bem atenção. Evangelho segundo João, capítulo 15, e o versículo de número 7 nos fala da seguinte maneira: Se estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedires tudo o que quiseres e vos será feito. Que palavra maravilhosa! Eu quero dizer aqui para você um versículo maravilhoso que eu sempre cito quando estou falando de oração. A palavra de Deus nos fala que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração tem poder. Certa vez, isso aproximadamente uns 19 anos atrás, um pouco mais ou um pouco menos, eu trabalhava como representante comercial. Eu morava na casa pastoral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na cidade de Dois Córregos. Estava passando por um momento um pouco difícil na área das finanças. Naquela época eu era representante, eu era vendedor e ali eu levava o sustento para minha casa e para minha família. Chegando certa vez de viagem, numa sexta-feira, nunca me esqueci esse acontecido. Chegando em casa, minha esposa estava totalmente triste, abatida por causa da enfermidade que estava em um dos meus filhos, no Lucas. O Lucas naquela época tinha aproximadamente 1 ano e alguns meses, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, eu não recordo muito bem, tá? Mas aproximadamente essa idade. Ele já falava. E quando eu cheguei lá, minha esposa estava triste e abatida porque ele estava 4 dias aproximadamente sem se alimentar. As condições financeiras nossas estavam bem precárias. E quando eu cheguei ali, ela começou a dizer para mim: pai, esposo, Fábio, precisamos levar o Lucas num médico e precisamos levá-lo num médico particular. Mas a minha condição não estava propícia para pagar uma consulta para o meu filho. E naquele momento começou a me bater uma angústia, uma dor no meu coração. O Lucas já era um menino magro, porém ele estava muito mais magro. Seus olhinhos estavam fundo, ele estava sem cor, totalmente debilitado. E não tínhamos condições financeiras de pagar um médico naquele momento. E então eu decidi fazer o quê? Não levá-lo nem no pronto de socorro. Naquele momento, num ato de fé, eu decidi orar pelo meu filho. Como eu morava na casa pastoral da igreja, como eu morava praticamente dentro da igreja, eu desci com meu filho a escada e entrei com ele no templo e coloquei ele sob a tribuna da igreja. E naquele momento eu comecei a orar ao Senhor. E naquele momento eu comecei a contar ao Senhor todas as minhas dificuldades, como ele não soubesse. Mas a Bíblia nos fala que nós devemos falar com Deus através das orações. O interessante é que Bartimeu era cego, ele não enxergava, e Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Parece que Jesus estava até ironizando. Não, Jesus queria escutar de Bartimeu o pedido dele. Bartimeu simplesmente olhou para Jesus e disse: eu quero ver. É isso? É, então veja. Jesus o curou. Nós vemos que Jesus ensina: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Bater, bater e abre-se-á. Aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Então ele ensina-nos que a oração é um diálogo com Deus. Nós vemos Jesus por algumas vezes orando, e nessa oração ele falava com o Pai, a ponto às vezes até de desabafar. Quando ele estava prestes a ser entregue, ele começa a desabafar com o Pai a angústia que ele estava sentindo. E naquele momento eu fiz da mesma forma e comecei a falar: Deus, tu sabe a minha situação, não tenho condição de pagar uma consulta médica. Se eu levar o meu filho para um pronto de socorro, no momento eu não tenho condição nem de comprar o medicamento.
Mas ali eu comecei, meus queridos irmãos, citando versículos bíblicos. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo que pedires em meu nome, crendo, receberemos. As obras que eu fiz, se cresse, também receberia e fazia as mesmas. E ali comecei a citar versículos e versículos. E fui orando. E o meu menino estava ali sentadinho na cadeira. Acabei de orar. Quando eu acabei de orar, meu Deus do céu, o milagre aconteceu na hora. Eu nunca me esqueci. Eu acabei de falar com Deus, tirei as minhas mãos da cabecinha do Lucas. Quando eu acabei de tirar minhas mãos da cabecinha do Lucas, ele olhou para mim e disse assim: papai, eu estou com fome. Fazia 4 ou 5 dias que ele não se alimentava. E naquele momento ele falou assim: papai, eu quero pregar, porque nós estávamos na tribuna. Eu falei: filho, pregue, fique à vontade, glorifica o nome do Senhor Jesus. Peguei aquele menininho na mão, corri, subi na escada que ia para o predinho da minha casa, ali no pátio da igreja, coloquei ele na mesa e disse ali para minha esposa: Leia, coloque um arroz, um feijão, um suco e dê para o Lucas se alimentar. Ele comeu, mas ele comeu, e a partir daquele momento meu menino nunca mais ficou doente. Queridos irmãos, isso é um testemunho verídico que aconteceu na minha casa. Isso é um verídico testemunho que aconteceu na minha família. Eu quero dizer para você nesse momento, o nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje e será o mesmo eternamente. Basta a gente acreditar, basta a gente crer. Mais uma vez eu digo para você, qual seja o problema que você estiver enfrentando, creia sem duvidar. Fale com Deus, que Ele é fiel. A Bíblia fala, mesmo que nós não somos fiel a Ele, Ele sempre permanece fiel, porque a sua fidelidade faz parte da sua justiça, sua fidelidade faz parte dos seus atributos morais. Então Deus é fiel. Creia em Deus. Não sei qual é o problema que você está passando agora, mas creia em Deus, tá bom? Eu quero nesse momento fazer uma oração por você. Eu quero que depois que você receba essa oração vai ser bem rápida. Você compartilhe esse vídeo, tá bom? Vai ter pessoas que vão ser abençoadas com esse testemunho. Eu tenho certeza que através desse testemunho e dessa oração, pessoas serão impactadas e serão abençoadas pelo poder que existe no nome de Jesus, tá bom? Comprometa comigo, compartilhe o máximo que você puder, porque eu tenho certeza que vidas serão abençoadas. Pai, em nome do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, pela autoridade que existe em teu nome, eu quero neste momento orar por essa família, orar por essa vida que está encamada, orar por esse pai que está desempregado e desesperado em busca de emprego, orar por essa pessoa, ó Deus querido, que encontra depressivo, que encontra com síndrome do pânico, que encontra com depressão, com ansiedade. Eu quero neste momento, pela autoridade que existe no teu nome, repreender toda obra maligna, repreender todo mal, toda doença, que porta se abre, que milagre chega, que libertação chegue nessa casa para que teu nome seja glorificado. Se você crê, receba no nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoada para a glória do nome do nosso Deus. Creio que dias melhores virão e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Um forte abraço e que Deus te abençoe.